crocheteiras e crocheteiros, sejam bem-vindos ao meu canal, Maria Isabel Arte em Fios. Eu vou estar trazendo aqui para vocês hoje um cropped que fez muito sucesso num grupo de crochê e eu consegui tirar a execução dele e vou trazer aqui para vocês agora, tá? Eu usei linha Bella Fashion, tá? Não cheguei a usar um novelo, você pode usar também linha Anne, linhas de polipropileno, tá? Linhas que tenham tex em torno de 300. Esse rosa aqui é o rosa fúcsia, na cor 327. Trabalhei com a agulha número 2, tá? Agora, eu vou estar trabalhando com Bella Fashion também, mas na cor Girimum 2234 e agulha número 2 também, tá? Então, esse cropped, nós começamos aqui pela área do bojinho. Eu já vou dar as medidas, como que a gente vai trabalhar, né? De acordo com os tamanhos PMG, GG. Depois, a gente vem, após fazer os dois bojinhos, unir aqui na frente, a gente vai fazer esse decote, tá? A seguir, nós fazemos essa alça e, por fim, essa parte de baixo. Então, ele é muito fácil de executar, não tem segredo nenhum, tá, gente? Então, vamos lá? Bom, pessoal, eu tenho aqui 3 tamanhos de bojo que a gente compra pronto, aquele modelo cortinão, tá? Então, eu tenho o tamanho P, o tamanho M e o tamanho G. Nós vamos usar a partir desse bojinho para montar o bojo em crochê. Você pode depois colocar o bojo forrando ou não precisa. Bom, pro tamanho P, nós vamos posicionar nossa fita métrica aqui em cima, ó, descarta essa parte da alcinha, né? Porque isso aqui a gente nem usa, tá? Vem até aqui embaixo, então a gente tem, ele tem uma altura de 14 centímetros, tá? A metade de 14 é 7, tá? Então, pra gente iniciar aqui esse bojo tamanho P, nós precisamos montar uma correntinha de 7 centímetros. Não importa a quantidade de elos, né, de correntinhas que a gente põe, porque a gente tem diferenças. Se a gente usa uma agulha mais fina, mais grossa, uma linha mais fina ou mais grossa, a gente pode ter quantidades diferentes de correntinha. Então, é preciso prestar atenção na medida. Então, para o tamanho P, é necessário fazer uma correntinha de 7 centímetros. O tamanho M, né? Olha, ele tá mostrando pra gente aqui uma medida de 15 centímetros. A metade de 15, e veja que eu não posicionei a fita métrica aqui na pontinha, tá? É a mesma coisa, a gente descarta essa pontinha, então, nós medimos e procuramos a medida mais exata, né? Mais próxima aqui para nós. Então, a metade dá 7 centímetros e meio. Então, é necessário fazer uma correntinha com 7 centímetros e meio para o tamanho M. Para o tamanho G, vou posicionar, e aí nós temos 16 centímetros de altura, tá? No mesmo raciocínio, a metade são 8 centímetros. Então, para fazer o bojo de um cropped tamanho G, nós precisamos de 8 centímetros de correntinhas. Se fosse o GG, eu não tenho aqui, tá? Mas o tamanho GG iria se aproximar aos 17 centímetros. Então, seria necessário 17 ou 18 centímetros. Mais provável que seja 18. Então, se nós estamos progredindo de meio em meio centímetro, se o tamanho G foi 8 centímetros, o GG será 8 centímetros e meio de correntinha, tá? O mínimo que a gente trabalha aqui ao redor, né,
nós temos que cobrir, então nós vamos executar em volta da correntinha as nossas carreiras de forma a cobrir essa lateral. Então, para o tamanho P, nós temos uma lateral de 13 centímetros, aqui pela parte central do bojo, né? Lógico que se eu medir aqui pela base, também dá 13 centímetros, tá? Então, nós vamos tecer carreiras até atingir essa largura de 13 centímetros. Para o tamanho M, nós vamos tecer carreiras até atingir a largura de 14 centímetros e meio. Pode arredondar, pode deixar só 14 centímetros, tá? Olha, tá vendo? 14 centímetros são suficientes para o bojo tamanho M. Para o tamanho G, nós precisamos tecer carreiras ao redor até atingir o tamanho de 15 centímetros, tá? Então, um pouquinho mais, 15 centímetros e meio, mas 15 centímetros são suficientes, porque o crochê, ele estica, ok? Eu vou deixar tudo isso escrito, tá? Olha, aqui na parte mais central, são 15 centímetros exatos para o tamanho G. Então, isso é o que a gente precisa fazer para o nosso bojo. Eu vou confeccionar um tamanho M, então, eu já volto com a minha correntinha inicial para mostrar para vocês como que a gente segue em torno da correntinha as próximas carreiras. Bom, então, para o tamanho M, eu preciso de uma correntinha inicial com 7 centímetros e meio, tá? Olha aqui, eu estou posicionando, você tem que dar uma puxadinha, porque o crochê, ele dá uma encolhidinha, principalmente a correntinha, tá? No caso, para mim, deu 20 correntinhas, mas isso varia de acordo com a tensão do ponto, tá? Então, a partir daqui, nós vamos subir 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto trabalhado, tá? Vou pular 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, eu faço um ponto alto. E vou fazer um ponto alto sobre cada uma das correntinhas até chegar no último ponto, tá? Bom, eu cheguei aqui no penúltimo ponto, meu último ponto está aqui. Nesse último ponto, vou fazer um aumento para a gente poder fazer a vira da carreira. Como nós vamos fazer? Não precisa fazer muitos pontos, basta fazer 2 pontos altos no mesmo lugar, uma correntinha e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, é como se a gente fizesse um lequinho aqui na extremidade. Quem quiser mais furadinho, faça 2 correntinhas, tá? Eu fiz mais furadinho no meu primeiro, não gostei muito, então eu estou fazendo com uma correntinha só. Fez esse aumento no último ponto, aí você volta ponto sobre ponto, já aproveita para ir comendo, arrematando esse fio inicial, tá? Até o final da carreira. Se quiser, vai contando. No meu caso, eu fiz 19 pontos, no 20º eu fiz o leque de aumento. Então, para voltar, eu tenho que ter 19 pontos, tá? Vou até o final e já volto. Cheguei ao final da carreira, faço 3 correntinhas, viro o trabalho e sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto até a pontinha. Cheguei aqui no último ponto, onde eu fiz o aumento na carreira anterior. No intervalo da correntinha, eu vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos.
e vamos seguir a lateral, ponto sobre ponto, até o final. Então, todas as carreiras agora vão repetir esse mesmo padrão. Vamos executar até chegar à largura necessária para cobrir o bojo. No meu caso, meu tamanho M, eu vou precisar de uma largura de 14 centímetros. Então, eu vou tecer até atingir essa largura. Pronto. Cheguei aqui aos meus 14 centímetros. Na verdade, deu um pouquinho mais, tá dando 15, se a gente dá uma esticadinha, tá? Mas não tem problema, porque olhando assim sobre o bojinho, olha, ele está bastante adequado, tá? Depois, se você for colocar bojinho, você vai costurar, prender o seu bojo exatamente nessa última carreira. Então, ele vai ficar certinho, tá, pessoal? E vocês percebam que ele está abauladinho, né? Eu vou usar como lado direito do bojo esse lado aqui, que tem a carreira inicial, tá? Se no seu caso não der, não tem problema, tá? Use o outro lado. Isso não faz diferença nenhuma. Então, aqui pra mim, eu fiz 8 carreiras. Então, sempre nessa sequência de ponto sobre ponto, chegando aqui na correntinha da virada, a gente faz o lequinho, né? 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos em todas as carreiras. E ele já fica assim abauladinho, tá? Agora, eu vou arrematar esse fio, né? Arrebentar e arrematar. E fazer um outro bojo exatamente igual a esse, tá? Então, eu vou fazendo, quando eu estiver nessa etapa aqui, na última carreira, eu vou voltar pra gente fazer a emenda nesse bojinho, ok? Cheguei aqui na pontinha do meu bojinho, vou fazer mais os 2 pontos altos aqui centrais, né, na última carreira. Já posicionei o outro bojinho aqui do mesmo lado que o ponto está correndo, né, do lado direito, dessa última carreira trabalhada. E agora, ao invés de fazer a correntinha, eu vou vir aqui, olha, na correntinha do outro bojinho, com a agulha por baixo, puxar um ponto baixíssimo. E continuar fazendo os 2 pontos altos aqui nessa correntinha central, tá? Então, ficamos assim, olha, nós vamos fazer a nossa primeira emenda dos 2 bojos exatamente assim, tá? Tá um pouquinho diferente do cropped que eu fiz inicialmente, porque eu não fiz essa união, então ficou um buraco muito grande aqui no centro, tá? Então, agora, a gente continua até o final da carreira e não quebra o fio. Pronto. Agora, nós vamos aproveitar onde nós paramos para iniciar a carreira, a primeira carreira do decote, tá? O decote nós vamos circular essa parte aqui superior, tá? Mas vamos reduzir ao centro. Serão 9 carreiras contando a partir dessa. Então, essa primeira carreira a gente sobe 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto, e vamos fazendo ponto alto sobre ponto alto, tá? Quando chegar aqui no centro, eu retorno. Pronto, cheguei aqui no centro e eu tenho ainda 2 pontos altos para chegar na emenda. Eu vou fazer apenas um ponto alto, sem terminar, tá? O último ponto alto eu pulo e o primeiro ponto alto do outro lado eu pulo. No segundo ponto alto do outro lado, eu vou fazer outro ponto alto sem terminar e vou fechar tudo junto, ficando assim, tá?
A gente começa a fazer um afunilamento do decote. E sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira. Pronto, cheguei ao final da carreira. Agora eu faço 3 correntinhas para virar, que equivalem a um ponto alto, mais 2 correntinhas que equivale ao espaço que nós vamos deixar de intervalo. Então, aqui na base, o primeiro ponto eu já fiz as correntinhas, vou pular o segundo, o terceiro. No quarto ponto, desde o início, né, fazemos um ponto alto. Fazemos 2 correntinhas, pulamos 1, 2. No terceiro ponto da base, um ponto alto. 2 correntinhas, pulamos 1, 2. No terceiro ponto, um ponto alto. E vamos caminhar assim até chegar aqui no centro, tá? Isso aqui eu vou chamar de ponto ajur, que é o ponto furadinho, ok? Pronto, eu cheguei aqui ao centro e eu tenho necessidade de fazer um fechamento aqui, tá? Então, aqui, 2 pontos antes do centro, eu fiz o meu ponto alto, só que eu vou fechar esse buraquinho. Então, eu vou desfazer esse ponto, vou deixar como um ponto alto sem terminar, tá? Vou pular, ó, tenho 1, 2 e o ponto central. Então, aqui do outro lado, eu tenho que ter a mesma quantidade, porque eu tenho a mesma quantidade de pontos. Para bater aqui a minha quantidade de furinhos, né, dessa carreira de buraquinhos, eu vou pular, então, aqui eu tenho 1, 2, o terceiro, pulo 1, 2. No terceiro ponto, eu vou fazer um ponto alto sem fechar e vou fechar todo mundo junto, tá? Então, vai ficar esse buraquinho aqui no meio mais fechadinho. Faço 2 correntinhas, pulo 1, 2 da base, faço um ponto alto e sigo assim até o final da carreira, tá? Então, veja que aqui está fechando. Pronto. Terminei a carreira, né? Que já deu a fechadinha central. Conferi, eu tenho 10 buraquinhos nesse lado e 10 buraquinhos nesse lado, sem contar esse central, tá? Agora, a carreira de volta, nós vamos fazer 3 correntinhas, virar o trabalho. Faço 2 pontos altos aqui no espaço das 2 correntinhas, um ponto alto sobre o ponto alto, 2 pontos altos no espaço das correntinhas, um ponto alto sobre o ponto alto. Então, nós vamos trabalhar assim normalmente, tá? Vamos seguir até esse último ponto alto aqui antes do centro, tá? Eu volto pra gente fazer o fechamento aqui. Pronto, cheguei aqui próximo ao centro, eu tenho aqui o último ponto alto feito antes do central. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto sem terminar sobre ele e vou pular para o outro lado, ó, pular esse central, o espaço de correntinhas e vou no próximo ponto alto aqui do outro lado e faço um ponto alto sem fechar e fecho todo mundo junto, tá? Ficando assim. Então, essa parte central, a gente vai dar uma fechadinha um pouco maior. Depois, a gente vai suavizar um pouco mais esse fechamento. E continuamos, então, fazendo 2 pontos altos no espaço de correntinhas, um ponto alto sobre o ponto alto, até o final da carreira. Pronto, cheguei ao final da carreira, agora nós subimos 3 correntinhas para virar e mais 2 correntinhas para caminhar, né? Pulamos 2 pontos da base e no terceiro fazemos um ponto alto. 2 correntinhas, pulamos 2 pontos, no terceiro fazemos ponto alto. Então, esse pontinho, ele vai sempre estar alinhado com o pontinho aqui dessa carreira anterior aqui, olha, tá? Fazemos assim até chegar
aqui no centro, até esse último ponto, antes do miolinho. Pronto, chegamos então aqui no ponto, né, anterior aqui à emenda. Nós vamos fazer o nosso próximo ponto alto, então vamos fazer esse próximo ponto alto também sem fechar. Pulamos todo esse espaço, olha, 1, 2, 3, 4, 5, no sexto ponto alto, fazemos mais um ponto alto e fechamos todos juntos, tá? Então, até aqui a gente fez um fechamento mais agressivo. Agora, a partir da próxima carreira, vamos suavizar um pouco. Então, a gente continua com 2 correntinhas, pula 2 pontos da base, um ponto alto, até o final. A próxima carreira, nós vamos voltar nessa carreira de pontos altos. Vamos tecer até chegar nesse ponto, nesse último ponto que a gente fez aqui. Aliás, o primeiro intervalo depois aqui da união. Vamos parar aqui, tá? Então, eu vou tecer até o final e voltar até esse ponto. Pronto. Cheguei aqui, falta um quadradinho para essa parte central. Então, aqui, nós não vamos fechar abruptamente mais. A gente agora pode suavizar um pouquinho esse fechamento. Então, vamos fazer mais um ponto alto aqui nesse intervalo de quadradinhos. E um ponto alto sem fechar, também no intervalo de quadradinhos. Pulamos para o próximo intervalo, né? Aliás, intervalo de correntinhas, e fazemos um ponto alto sem fechar, fechamos todos juntos, fazemos mais um ponto alto nesse intervalo e damos sequência, fazendo ponto alto sobre ponto alto, 2 pontos altos em cada intervalinho, até o final da carreira. Então, ele vai ficar um pouquinho mais fechado, só que não tanto quanto aqui nessa parte inferior, tá? Eu já fechei a carreira anterior, já estou na 6ª carreira, que é a carreira de furinhos, né? Cheguei aqui para fazer o último ponto alto. Esse ponto eu também não vou fechar, eu vou fazer, olha, um ponto alto sem fechar, vou pular 1, 2, 3, no 4º ponto alto da base, que corresponde a esse ponto aqui, né, da carreira anterior, eu faço um ponto alto sem fechar e fecho junto, tá? Então, assim, a gente dá aquela fechadinha na frente. E sigo fazendo 2 correntinhas, pulo 2 pontos da base, um ponto alto, até o final da carreira. A próxima carreira, que é a 7ª carreira, nós vamos voltar toda em ponto alto, e aí, quando chegar aqui próximo ao centro, eu retorno. Estou na 7ª carreira e já cheguei aqui no último ponto antes do buraquinho, né? Do espacinho de 2 correntinhas. Vou fazer um ponto alto aqui nesse centro, nesse espaço de 2 correntinhas, pois um ponto alto sem fechar, vou para o próximo espaço, um ponto alto sem fechar, fecho junto, faço mais um ponto alto no espaço de correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, e sigo normalmente essa carreira e retorno ainda com mais uma carreira, né? No total são 9 carreiras que nós vamos fazer aqui na frente. Nós estamos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltam mais 2 carreiras para a gente encerrar esse centro aqui do nosso decote. Eu volto quando estiver próximo a esse ponto. Bom, eu tô aqui já próximo ao centro, né? Vou fazer o próximo ponto alto, tá? Como eu quero suavizar um pouquinho essa curva, eu não vou fazer redução, vou fazer 2 correntinhas e vou pular, olha, 1, 2, 3, aqui nesse ponto, né, que equivale a esse ponto da carreira anterior, né?
eu vou fazer um ponto alto, tá? Na verdade, eu comi aqui um ponto, eu pulei, ao invés de 2, eu pulei 1, 2, 3, tá? Então, já dei uma ligeira redução. A próxima carreira, né, então, a gente vai continuar primeiro essa carreira até o final. A próxima carreira, ela vai ser só de pontos altos, sem diminuição. A gente vai passar reto aqui nesse centro, tá? Então, eu vou fazer essa carreira e mais a próxima, que é a última carreira, a última etapa aqui do decote, né? Nossa 9ª carreira. E aí, eu retorno para explicar como que nós vamos iniciar a nossa lateral. Aqui vai uma alça e a gente já inicia a partir de onde a gente encerrar a 9ª carreira. Então, eu volto daqui a pouquinho. Pronto, terminei a última carreira, não fiz nenhuma diminuição nessa última carreira, passei direto só com pontos altos. Conforme o tamanho que você estiver fazendo, vai dar uma variaçãozinha pequena na quantidade de pontos aqui na frente. Isso não tem a menor importância, depois tudo se ajeita no corpo. Agora, nós vamos iniciar a alça lateral. A alça lateral, ela começa aqui, nessa pontinha do bojo, tá? Vamos seguir toda a lateral e vamos precisar ter um comprimento de correntinhas para chegar até aqui nas costas, na mesma altura do bojo, tá? Incluindo a altura do ombro. Então, como a gente vai fazer para descobrir que medida nós temos que colocar nessa alça de correntinhas? Que a gente, inclusive, vai começar aqui onde deixamos o fio, né? Onde nós terminamos a carreira. Então, nós vamos, ó, eu vou pegar aqui, estou com o livro Modelagem Prática da professora Marlene Mucay para mostrar algumas coisas para vocês. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar é isso aqui, olha. Nós vamos precisar da medida da altura do seio, tá? Que é essa aqui. A altura do seio, ela vai aqui, onde o ombro se encontra com o pescoço até a pontinha do seio. Então, se você estiver fazendo sob medida, você pode tirar essa medida na sua modelo, tá? Porque assim nós vamos achar a altura da alça, do final do decote até o ombro. Como que a gente vai fazer aqui, ó? Nós vamos posicionar, ó, dar uma ajeitadinha na nossa peça, porque o crochê, ele precisa ser ajeitado antes, senão ele encolhe, a gente não tem o tamanho certo, tá? E a gente vai posicionar a nossa fita métrica. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês uma outra tabela, aqui mesmo no livro da Marlene Mucay, que é isso aqui, a tabela de medidas feminina padrão sem redução, que você também encontra na internet, tá? Aqui a gente já tem algumas medidas padrão. No caso, eu vou usar uma dessas medidas padrão no nosso trabalho, tá? E que nós temos busto, cintura, quadril, abaixo do busto, que é uma medida que usa muito para lingerie, que vocês podem usar, inclusive, para croppeds, para maiôs e tudo mais. E um pouquinho mais abaixo, a altura do busto, tá? Nesse quesito aqui, a altura do busto, nós temos, para o tamanho P, a altura de 22 a 23 centímetros. Para o M, de 24 a 25. Para o G, de 26 a 27 centímetros. Para o GG, de 28 a 29. Eu vou usar essa medida de 25 centímetros do M, tá? Então, isso aqui vai me dar a altura da ponta do seio até o ombro. E vai achar a metragem que eu tenho que fazer de correntinhas do final do meu decote até o ombro. Então, eu posiciono novamente o meu trabalho direitinho sobre a mesa, tá? A gente tem que posicionar numa superfície reta. Aqui, olha, onde eu terminei a minha primeira carreira, onde eu fiz o meu primeiro aumento, ó, não sei se tá dando para ver, se tá bem enquadrado.
aqui vai ser o final da minha fita métrica. Então, eu vou posicionar, no meu caso, os 25 centímetros aqui, bem nessa pontinha, tá? E daqui eu vou até o finalzinho do decote, tá? Então, nessa posição da minha fita métrica, ela tá me indicando que eu preciso fazer 9,5 centímetros de correntinha para chegar no ombro, tá? Eu vou contar apenas 9 centímetros, exatamente por conta dessa elasticidade do nosso crochê, tá? Então, eu vou contar que daqui até o ombro eu tenho 9 centímetros e vou marcar num papelzinho ao lado, né? Então, numa folhinha de papel, 9 centímetros, tá? Para chegar a minha alcinha do outro lado, gente, então, eu vou ter que ter essa mesma medida de 25 centímetros, só que eu vou ter que acrescentar essa altura lateral aqui, ó, essa distância do centro aqui do bico do seio até a parte de baixo, ou seja, a largura que eu fiz aqui para essa quantidade de carreiras, que vai, vamos medir pela lateral, que é mais fácil, olha, da primeira carreira até a lateral, não foram também 7,5 centímetros, que equivale ao mesmo que eu usei aqui para iniciar o meu bojo, né? Para fazer a carreira inicial. Então, se eu tenho no total 25, deixa eu puxar para frente, eu tenho 25 centímetros da ponta do seio, ou da altura do seio, até o ombro. Eu vou somar mais 7,5 centímetros. Na verdade, eu vou desprezar o meio centímetro, eu vou arredondar para 7. Então, 25 para 7 é igual a 32 centímetros. Então, a minha alça aqui atrás, eu tenho que ter um total de 32 centímetros de correntinha, tá? Nas costas. Só que eu já tenho 9 centímetros aqui na frente. Então, eu vou somar essa altura do ombro, que eu preciso fazer correntinha para dar a altura do ombro, e depois mais correntinha para dar os 32 centímetros aqui até o final das costas. Então, 32 mais 9 vai me dar 41 centímetros, tá? Eu vou, por conta exatamente da elasticidade do crochê, arredondar para 40 centímetros, ok? Então, vamos tecer uma correntinha de 40 centímetros aqui nessa lateral. Eu vou fazer aqui, tá? E eu volto quando estiver pronta a minha correntinha. Pronto. Fiz as minhas correntinhas até a medida que eu necessito. É preciso anotar a quantidade de correntinhas para fazer a mesma quantidade do outro lado. Aqui, para mim, deu 90 correntinhas, mas isso vai variar conforme a espessura da linha e tudo mais. Outra coisa, nós vamos começar a tecer a alça logo que você fizer a primeira carreira. Se você tiver a possibilidade de medir na sua manequim, você já vê se está adequado, porque às vezes a pessoa tem as costas um pouquinho mais curtas do que a frente. Então, pode ser que você necessite de menos correntinha, menos comprimento de alça, tá? O ideal é que ela, dando a volta sobre o ombro, ela venha até a altura do bojinho, do final do bojo, tá? Porque depois a nossa faixa vai englobar as duas alças. Então, ela tem que estar firme, sem estar caindo para o lado, tá? Não pode estar também muito apertada, senão corre o risco da peça ficar subindo, tá? Mas o crochê, como eu já disse, ele laceia, então um pouquinho mais justo sempre é o desejável numa peça de crochê, que fique bem justinha no corpo. Agora, nós vamos voltar aqui, olha, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas,
Na quinta correntinha, eu inicio uma carreira de pontos altos. Em cada correntinha, nós fazemos um ponto alto. Vou seguir assim até essa etapa. Pronto, cheguei ao final das correntinhas. Nessa parte aqui, nessas 9 carreiras que nós fizemos aqui para o decote, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer em cada espacinho de carreiras 3 pontos altos. Só nessa parte, tá, gente? Em todas as partes, no cropped inteirinho, onde nós tivermos que fazer na lateral, onde nós fizemos as 9 carreiras, nós teremos que completar pontos altos, faremos 3 pontos altos para cada carreira, tá? Só nessa etapa. Pronto, trabalhei os 3 pontos altos em cada carreira, nessa sequência de 9 carreiras do decote. Agora, no bojo, que começa aqui na segunda carreira de pontos altos, nós vamos fazer apenas 2 pontos altos para cada carreira. Então, seguimos assim até o final, 2 pontos altos para cada carreira. Prontinho, o último ponto eu ancorei aqui no final da carreira do ponto alto, na parte superior do ponto alto. Agora, nós vamos virar, fazemos 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. 2 correntinhas de passagem, pulamos 1, 2, no terceiro ponto, fazemos o nosso ponto alto. 2 correntinhas, pulamos 1, 2 pontos da base, no terceiro fazemos o ponto alto, tá? E é só seguir assim até o final da carreira. Nós vamos fazer 9 carreiras intercalando uma carreira de pontos altos e uma carreira de ponto vazado. Cheguei ao final dessa carreira de pontinhos vazados. Pode ser que aconteça de no final faltar um ponto aqui para você ou menos. O meu deu certinho. Você pode fazer algum ajuste, tá? Pula um ponto a menos, ou então aqui para trás pula um ponto a mais. E segue adiante, não tem muito problema, isso não vai aparecer no resultado final. Agora, nós fazemos 3 correntinhas para virar e fazemos a carreira de pontos altos. Então, 2 pontos altos no intervalo de 2 correntinhas, um ponto alto sobre ponto alto, 2 pontos altos no intervalo de 2 correntinhas e seguimos assim até o fim da carreira. Como eu já disse, você vai fazer aqui também 9 carreiras intercalando ponto alto e ponto vazado. A última carreira será de pontos altos. Terminei as 9 carreiras da alça lateral, tá? Quebrei o fio, porque agora nós vamos iniciar nesse outro lado, tá? Só que para fazer esse outro lado, eu vou iniciar com as correntinhas não junto aqui. Eu vou iniciar. Bom, você pode fazer junto também, não tem problema, tá? Por quê? Nós vamos ter que fazer o mesmo tanto de correntinhas que fizemos desse lado, vamos ter que fazer neste lado. Porém, nós vamos iniciar a carreira de pontos altos aqui na base do bojo, para ficar do lado direito, como nós fizemos aqui, como nós fizemos também no decote. Então, tanto faz se você vai iniciar a correntinha fora e engatar aqui, ou amarrar aqui e fazer a correntinha, né? Porque você vai ter que fazer a quantidade de correntinhas que você fez nesse lado, a mesma quantidade, e arrematar o fio para iniciar nessa ponta. Então, eu vou iniciar aqui mesmo, né? Nós vamos amarrar o nosso fio. Depois, essas pontinhas a gente vai arrematando na hora de fazer ponto alto, tá? E vou iniciar aqui normalmente, ok? Ao fazer a quantidade necessária de correntinhas, eu arremato o fio. Eu volto para iniciar a carreira aqui.
Pronto. Pelo lado direito do trabalho, a gente engata o fio aqui no cantinho do bojo, na parte inferior do bojo. Vamos levantar 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto, um ponto alto aqui nesse intervalinho de carreira. Então, nós já fizemos os 2 pontos altos correspondentes a cada carreira. E nessa parte do bojo, são sempre 2 pontos altos por carreira, para ficar com a mesma quantidade de pontos que nós fizemos do outro lado, tá? Quando nós chegarmos aqui nas 9 carreiras, onde tem a carreira furadinha, né? Não esquecer que já nessa última carreira de pontos altos que a gente vê aqui, antes do furadinho, nós vamos fazer 3 pontos altos para cada carreira, tá? Depois, a sequência é um ponto alto para cada correntinha, tá? A volta, o retorno, é como nós fizemos no outro lado. Então, a segunda carreira, nós voltamos pelo avesso, com a carreirinha de pontos furadinhos, ou ajur, como eu falava no início. Um ponto alto, pula 2 pontos, 2 correntinhas, né? Pula 2 pontos e um ponto alto. E damos sequência fazendo as 9 carreiras, intercalando carreira de ponto alto e carreira de furadinho, tá? Então, não tem segredo, nós vamos fazer até o final as 9 carreiras e voltamos para iniciar a nossa base, que é a etapa final da confecção do bojo. Depois ficam faltando apenas alguns acabamentos de decote e cava. Terminei a segunda alça, tá vendo? Agora, nós vamos iniciar essa etapa que é o fechamento aqui da parte abaixo do seio, tá? Abaixo do bojo. Nós vamos pegar aqui pelo lado de trás, tá? Pelo direito da peça, nós vamos amarrar o fio aqui no início, tá vendo? Onde tem uma correntinha aqui no início, nós vamos amarrar o nosso fio do jeito que você achar melhor. Dar um nozinho, dar aquela laçadinha e pegar, não tem regra para isso, tá? Então, aqui nós vamos fazer a nossa primeira carreira, que é toda de ponto alto, pelo lado direito. Vamos subir 3 correntinhas iniciais, que equivalem ao primeiro ponto alto. Aqui nesse espacinho, a gente faz mais 2 pontos altos, tá? Reparem que eu já estou arrematando esse fiozinho da emenda, tá? É mais fácil assim. Então, aqui nós fazemos 3 pontos altos no próximo intervalinho. No próximo intervalo, que é a carreira de pontos altos, fazemos mais 3 pontos altos. Aqui sempre serão 3 pontos altos. Por quê? Porque nós estamos na lateral daquela faixa de 9 carreiras. E nós vamos fazer novamente mais 9 carreiras, repetindo esse padrão, uma carreira de pontos altos e uma carreira de pontos vazados, tá? Então, vamos fazendo. A hora que eu chegar aqui na pontinha, eu retorno para mostrar como que a gente emenda com o outro lado. Cheguei aqui no último intervalinho desse trecho de faixa. Eu vou fazer o terceiro ponto alto aqui dessa carreira. Então, eu venho, introduzo a agulha, normalmente, como se eu fosse fazer o ponto. Só que ao invés de fazer o ponto, eu vou aqui do outro lado, olha, tá vendo? A minha faixa continua aqui, eu vou emendar com esse outro pedacinho da parte da frente, tá? É a mesma faixa, só que a parte da frente. E eu vou introduzir a agulha aqui, puxar a laçada por aqui e puxar junto aqui nessa etapa onde eu estou. E aí, eu termino o ponto alto, tá? Por que que a gente faz assim? Para não ficar muito aberto aqui nessa lateral. Então, vamos repetir?
Então, eu estou aqui para fazer o último ponto alto. Vou introduzir a agulha aqui na argolinha para prender o ponto, para ele não ficar muito solto. Venho aqui do outro lado, no alto do ponto alto, do último ponto alto dessa carreira, e vou puxar a laçadinha entre os dois pontos, o ponto alto de um lado e o ponto alto do outro lado. E aí, eu completo meu ponto alto normalmente, tá? Notem que esse ponto alto equivale a essa carreira que eu fiz, tá? Então, aqui, para a próxima carreira, e eu também já vou arrematando esse fiozinho, eu vou fazer mais 3 pontos altos nessa primeira carreira de pontos altos. Ok? Então, olha só como que ficou. Fechamos a lateral do nosso top, do nosso cropped. E continuamos fazendo 3 pontos altos em cada espaço de carreira, tá? Normalmente, até a gente chegar nessa etapa onde nós fizemos o bojo. Aqui nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto até o penúltimo ponto aqui da nossa do nosso espaço aqui de bojo, tá? Então, vamos fazendo. Quando eu chegar aqui na frente, a gente retorna. Cheguei na parte central do bojo. Agora, eu vou fazer o penúltimo ponto alto aqui. Olha, o último ponto está aqui. A correntinha que nós usamos para emendar o bojo um no outro está aqui. Eu vou fazer esse penúltimo. Vou fazer um ponto alto sem terminar. Então, vou puxar 2 laçadinhas e deixar sem terminar. Laço a minha agulha, vou pular o primeiro ponto alto aqui desse outro lado, desse segundo bojo. No segundo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto sem terminar e vou fechar todos juntos, tá? Então, nós estamos repetindo o que nós fizemos aqui na parte superior do nosso bojo para fazer o decote. Dá essa fechadinha aqui. É só essa diminuição, não faremos mais nenhuma diminuição. E seguimos da mesma forma, ponto alto sobre ponto alto. Quando chegarmos nessa parte que tem as carreirinhas vazadas, nós fazemos 3 pontos altos para cada final de carreira. Então, 3 pontos altos na primeira, 3 na segunda, 3 na terceira e assim por diante. Chegando aqui na emenda, eu retorno para mostrar novamente como que a gente faz aquela emenda que não deixa buraquinho no ponto alto. Vou fazer o último ponto alto e aproveitar para emendar a carreira. Então, eu venho aqui, vou furar o meu ponto, a minha agulha aqui nesse ponto para prender, vou puxar a minha outra parte do outro lado, pelo lado direito, prendo aqui no topo do ponto alto, puxo a laçada e termino o meu terceiro ponto normalmente. Agora, eu dou sequência fazendo. Não esqueçam que nessa primeira carreira que termina de pontos altos, a gente tem que fazer 3 pontos altos também, tá? Apesar de nós estarmos dividindo o último ponto alto dessa sequência, esse ponto alto pertence a esse final de carreira. E nós temos que iniciar com 3 pontos altos nessa carreira. E continuamos assim até o final. Já retorno para mostrar a carreira seguinte. Terminei, então, a primeira carreira, que é uma carreira só de pontos altos. Agora, nós voltamos com a carreira onde nós fazemos os pontos furadinhos, né? Então, subimos 3 correntinhas para virar, fazemos mais 2 correntinhas para avançar, pulamos 2 pontos da base, no terceiro, um ponto alto, 2 correntinhas, pulamos 2 pontos da base,
fazemos um ponto alto, 2 correntinhas, pula 2 pontos, um ponto alto, até o final. Nós vamos fazendo direto. Pode ser que aqui no meio nós não tenhamos 3 pontos para pular. Então, a hora que chegar aqui no meio, eu volto para mostrar o que nós podemos fazer de adaptação. Bom, então eu chegamos aqui no centro novamente, tá? Aqui, gente, na verdade, o ideal é espelhar essa próxima parte, espelhando, fazendo do mesmo jeito que essa parte que nós fizemos, tá? Então, para dar certo aqui, olha, eu tenho 1, 2 pontos, tenho o terceiro, tá? Se eu fizesse só um ponto alto aqui, pulasse 2 e outro ponto alto aqui, ia ficar um pouquinho torto na frente. Então, para ficar mais bonitinho, o que nós vamos fazer, ó? Vou pular 1, 2, no terceiro eu faço um ponto alto sem fechar, pulo esse ponto central e venho aqui no próximo, que equivale a esse mesmo ponto que eu peguei desse outro lado, faço um ponto alto sem fechar e fecho junto, tá? Então, ele ficou mais centralizado. A partir daqui, não tem necessidade nenhuma mais de mexer, a gente segue em frente, pulando 2 pontos altos, né? Faz 2 correntinhas, pula 2 pontos altos, 2 correntinhas, pula 2 pontos altos, até o final. As próximas carreiras, nós vamos seguir exatamente a mesma sequência do que fizemos na lateral e no decote, tá? Voltamos com uma carreira de pontos altos, passando direto aqui na frente, sem necessidade de diminuir. Voltamos com a carreira de pontos vazados, da mesma forma, tá? Eu tenho aqui o cor-de-rosa, né, o pink que nós fizemos, ok? Então, aqui também houve a necessidade de fazer um ajuste na parte central. A partir daí, as carreiras seguem retas normalmente, tá? Não precisei fazer mais nenhum ajuste. Então, é isso. Nós vamos fazendo, intercalando uma carreira de pontos altos e uma carreira de pontos vazados até a 9ª carreira. Na 9ª carreira, nós ainda não vamos arrematar o fio, porque nós vamos aproveitar para fazer o acabamento na lateral, tá? Então, até lá. Concluímos a 9ª carreira aqui do nosso trabalho. Agora, nós vamos fazer o acabamento, que será um acabamento simples. Eu vou fazer simplesmente pontos baixos ao redor de toda a peça, tá? Então, aqui a gente já começa com uma correntinha, um ponto baixo aqui nesse intervalinho dessa carreira, 2 pontos baixos no próximo intervalinho. Aqui não há necessidade de fazer 3 pontos baixos para cada carreira, faça apenas um, tá? E siga assim, aqui nessa parte onde tem ponto alto, você faz um ponto baixo para cada ponto alto, dá a volta na peça inteirinha, faz o acabamento aqui na frente, no cantinho pode dar uma puxadinha, comer um ponto aqui para ficar mais formado o cantinho, tá? Contorna a peça, a outra lateral, a parte inferior e faz o mesmo acabamento de pontos baixos aqui na cava, ponto baixo sobre cada um dos pontos altos. Eu vou terminar assim e já volto para mostrar como ficou. Bom, pessoal, se você tem aquele bojinho na cor branca, bege, mas você quer colocar na cor da sua linha, a dica que eu dou é você pintar com tinta para tecido. É muito simples, você coloca um pouquinho de tinta no pratinho, junta água e vai passando o pincel em toda a superfície. De preferência, um pincel um pouquinho maior que esse que eu estou usando, porque facilita mais. Não vou passar na parte de dentro do bojo, não há necessidade, tá? Se você tem também um elástico branco ou neutro e quer fazer um colorido, é a mesma coisa, olha. Usa a tinta para tecido e vai pintando
em toda a superfície do elástico e você tem um elástico na cor do seu fio ou muito próximo à cor do seu fio. Bom, então eu contornei toda a borda, inclusive as cavas, com pontos baixos. Fiz o ponto bem mais apertadinho para dar uma puxada. Se você quiser, pode usar uma agulha mais fina, é ideal, né? Porque a bordinha ela precisa ficar menos elástica. E fiz aqui um cordão de correntinhas simples, 2 fios, usei a agulha número 3. Aí é critério de cada um, pode ser feito um cordão torcido ou algo mais, porque nós precisamos fechar essa parte aqui de trás. Então, eu fiz 1,80 m de correntinhas, né? E aqui, então, você vai escolher como você vai fazer o fechamento. Se vai fazer só nessa parte da cintura ou se vai fazer um trançado aqui mais em cima, tá? Não precisa fazer nenhum tipo de caseado aqui para pegar. Pode pegar nos buraquinhos aqui do próprio trabalho, tá? Se quiser, pode fazer também, tá? Aí é critério de cada um. Eu vou colocar a minha faixa aqui na altura da cintura, porque eu acho mais interessante, mas aí cada um organiza o seu, tá? Então, você vai trançando, passa de um lado, passa de outro, aproveita esse buraquinho maior, tá? Cordão um pouquinho longo, e esse é o ajuste que a gente vai fazer para fechamento da peça. Então, se tiver um pouquinho menor, né, não tem problema, né? A peça, ela fica bem ajustada, tá? O modo de colocar também é critério de cada um, né? Pode vir até esse último espaço da primeira carreira ou da última carreira, tá? Então, a parte do crochê nós finalizamos. Agora, se você vai colocar o bojo, né? Aí, então, a gente precisa fazer uma preparação, tá? Então, a peça tá pronta, tá? Eu tenho aqui o meu bojo, que eu já recortei essa parte, a pontinha, ó, lembra que tinha uma pontinha? Eu recortei e eu pintei de laranja a parte que vai ficar próximo aqui ao bojo, tá? Então, a gente tem que prestar atenção porque tem essa curvinha um pouquinho maior que ela costuma ficar, quando a gente coloca o bojo cortininha na parte de cima, ela costuma ficar pro lado interno aqui do seio, tá? Então, nós vamos usar da seguinte forma, olha, eu estou aqui, seria do lado esquerdo, né, do seio esquerdo. Como o nosso trabalho está voltado para o centro, eu vou virar essa parte, a pontinha que seria a parte superior, vai ficar aqui no centro e a curvinha maior vai ficar pro lado de cima, tá? Então, eu vou colocar isso aqui pro lado de dentro, ajustando o meu bojo, tá? Vou virar a peça, é até melhor sem a gente fechar, né? Dá pra fazer com mais facilidade, sem fechar a parte das costas, tá? Então, a gente vai ajeitando, a pontinha vai casar aqui com a ponta do nosso bojo, tá? Nós vamos colocando alfinetinhos. Deixa eu pegar um alfinetinho mais fino, porque é um pouquinho difícil de furar. A gente vai alfinetando para segurar a peça, alfineta na carreira anterior aqui, tá?
Eu não vou fazer tudo, porque senão a gente vai ficar muito tempo. Depois eu vou mostrar para vocês já o trabalho pronto, tá? O que a gente tem que fazer? Acertar cada pontinha primeiro, depois fazer alfinetar em cada espaço, de modo que fique bem colocado o bojo, né? Prestando atenção, porque os dois lados tem que estar simétricos, tá? Então, a gente vai cobrindo toda a superfície do bojinho e vamos costurar com uma linha de costura. Aqui eu vou usar da cor do top, não vou usar, normalmente as pessoas usam da cor do bojo que vai ser colocado. Eu vou usar da cor do top, tá? E nós vamos costurando, olha, vamos prender a nossa linha aqui num fio. Cuidado para não passar do outro lado, mesmo sendo linha da mesma cor, pode ficar uma marquinha, tá? Eu dei um nozinho, eu vou fazer um pouquinho diferente aqui para não ficar esse nó feio. Eu vou fazer um nozinho aqui costurando aqui, tá? Então, sem puxar muito. Agora, eu passo por dentro dessa laçada que eu fiz, puxo, isso aqui já me prende o fio. Então, eu já posso cortar essa pontinha maior, certo? Olha, eu não vou prender, mas é necessário prender direitinho cada lateral do bojo, tá? Então, aqui só para mostrar para vocês como que a gente costura, né? Então, a gente vai pegando sempre, vou pegar aqui de baixo, ó, sempre a laçada de cima do nosso crochê, do nosso ponto, e furando aqui o nosso bojinho. É um pouquinho difícil, se você tiver uma agulha mais fininha, é mais fácil, tá? Você pode dar uns pontinhos maiores, não precisa ser muito juntinho. Estou usando aqui o fio duplo, tá? Então, é uma colocação de bojo igual a gente faz em biquínis, né? Tem bastante vídeo, bastante tutorial de como colocar bojo em biquíni. É da mesma forma, ok? Então, a gente vai dar continuidade e mostro para vocês depois a peça finalizada no meu manequim, tá?